Graça e paz, eu venho neste momento meditar com você, meu amado, que está me ouvindo agora, em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Nós vamos ler com um trecho da palavra de Deus, que diz o seguinte: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que eu ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse circuncioso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Então aqui nós estamos lendo a história de um homem chamado Golias, um homem gigante, e de atitude. Um homem que tinha muita atitude e era gigante. A Bíblia fala que ele era muito grande. Então nós podemos observar que ele poderia ter sido chamado ali, nos dias de hoje, um intimidador. Ele intimou ali um exército. Ele deixou todo mundo ali sem ação. Um homem de quase 3 metros de altura, A Bíblia nos mostra, quase 3 metros de altura. E ele ali imobilizou um exército. Mobilizou um exército com suas palavras, com suas atitudes, e não teve ninguém que pudesse ali tomar coragem para lutar com ele. É isso que nós temos que entender, Ele me fez esquecer, que possuía ali um poder. O povo de Israel, eles deveriam confiar em Deus. Mas o inimigo intimidou eles de uma maneira que eles esqueceram do Deus que eles serviam. Você vê que quando nós esquecemos do Deus que nós servimos, nós muitas das vezes ficamos neutralizados, sem ação, sem atitude, diante de um problema grande que surge na nossa vida. Mas quando nós confiamos em Deus, nós enfrentamos o gigante. Nós não se intimidamos com os problemas do dia a dia. Mas a Bíblia aqui nos mostra, que a força de Golias era muito óbvia. Tamanha resistência ele tinha. Tamanha resistência, atitude, autoconfiança, Golias demonstrou ali muita coragem para afrontar um exército de Deus. Mas a Bíblia nos mostra de uma forma muito clara isso. Mas ali, amado, Deus enviou ali um jovem pastor de ovelha. Um jovem pastor que, quando viu aquele homem, aquele gigante, já Davi nem olhou ele como gigante, olhou ele como homem, e disse: Quem esse incircuncioso pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Quando ele viu ele humilhando o exército de Deus, a fúria de Davi foi muito grande. Quem esse circuncioso pensa que é para afrontar o exército de Deus? Então você vê uma coisa muito interessante, é que muitas das vezes nós vimos pessoas intimidar, humilhar o povo de Deus, e muitas das vezes nós não paramos para confrontar com isso, confrontar com esse demônio, confrontar com essa pessoa, e muitas das vezes nós se unimos também para falar, para criticar, para falar, para humilhar, porque nós muitas das vezes não temos coragem de se posicionar diante de um problema. Mas a questão é, as pessoas não se posicionam diante de um problema, mas se posicionam em favor do inimigo. Mas Davi não. Davi, ele se posicionou para tirar a afronta do inimigo sobre o exército de Deus. É isso que vocês têm que entender. Este é um exemplo daqueles que confiam no Senhor.
Tanto que Davi falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não foi ali em nome dele. Ele não foi ali confiando na sua força. Ele não foi ali com as armaduras de Saul. Porque se nós queremos enfrentar o inimigo, nós temos que usar as nossas armas espirituais. Não as armas carnais dos outros. Nós temos que enfrentar o inimigo com a verdade que Deus tem nos revelado. E Deus estava com Davi. Que Davi, ele jogou aquele gigante por terra e matou aquele gigante com a sua própria espada. Cortou a cabeça daquele gigante com as suas próprias armas. Nós hoje podemos vencer o inimigo, amado, confiando em Deus. Confiando que Deus já nos deu a vitória. Mas também não podemos permitir que alguém afronte o povo de Deus. E nós vimos hoje o diabo afrontando o povo de Deus. O diabo se posicionando hoje diante dos cristãos dos dias atuais, colocando neles uma condição de pecador, de não merecedor da graça de Deus. E as pessoas estão hipnotizadas com essa intimidação do inimigo que não tem coragem de dizer que é justo, que é justificado pela fé. E eu estou aqui hoje, amado, como um pastor, para enfrentar esse inimigo que tem se levantado contra a nação, tem se levantado contra o povo de Deus. A Bíblia fala, querido, que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Jesus no versículo 2 fala, porque ele nos livrou da lei do pecado e da morte. Quer dizer, eu não posso viver mais debaixo da lei do pecado e da morte porque Cristo me livrou. Romanos capítulo 8, verso 2. E por que as pessoas hoje, pastores, líderes, homens até com mais entendimento do que eu, ele está intimidado, não tem coragem de levantar e falar que ele foi justificado, ele é santo, ele é justo? Muito pelo contrário, todos nós somos pecadores. Aonde que você vai entrar no céu com esse título de pecador? Aonde, igreja? Aonde? Me diz aí, comenta nesse vídeo aí, um versículo isolado que um pecador entra no céu. A Bíblia fala, querido, que Jesus veio para tirar o pecado do mundo. O diabo colocou. Todo mundo acredita nisso. Que o diabo, através de Adão, o pecado entrou no mundo, por causa de Adão. Porque o diabo induziu. Realmente está escrito isso. Mas lê o texto todo. Lê o texto todo. Que no mesmo texto que diz que o diabo usou Adão para que o pecado entrasse no mundo, Deus usou Jesus para tirar o pecado do mundo. Você quer ler isso? Nós vamos ler a palavra de Deus. Carta de Romanos, capítulo 5. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que vocês se livrem hoje dessas acusações do diabo. Olha o que diz a Bíblia. Romanos 5,17 em diante. Porque se pela ofensa de um só, que é de Adão, a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Não precisa de 2, de 3, não precisa de nenhum intermediário, somente por um. Verso 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, quer dizer, uma ofensa de Adão, o pecado, assim também por um ato de justiça, um só ato de justiça,
veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, que é de Jesus, muitos serão feitos justos. É os justos que alcançarão os céus. Então aqui está dizendo, por causa da obediência de Jesus Cristo, muitos se tornaram justos. Então é isso que eu quero que você entenda hoje. Se você se acha pecador por causa de Adão, eu me acho justo por causa de Cristo. A Bíblia fala que por causa de Adão eu me tornei um pecador. Mas por causa de Jesus eu me tornei um justo. Está aqui o texto, é só ler. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Adão. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Aí diz, veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, você se tornou um pecador por causa de Adão. Isso é que a Bíblia você entende. Mas você entende que você hoje é um justo de Deus? Você é um santo de Deus? Olha o que a Bíblia diz. Para não falar que eu peguei apenas um texto, só vou pegar outro texto que fala a mesma coisa. 1 Coríntios capítulo 15. Ó. Mas, 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte, versículo 21. 1 Coríntios 15, 21 fala, porque assim como a morte veio por um homem, Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Você ainda vai ficar deixando esse gigante, esse demônio se levantar, amado, contra você, contra a sua casa, contra o seu ministério, contra a sua vida espiritual, te acusando de pecador, te humilhando, e ninguém vai se manifestar para guerrear contra esse demônio que tem levantado hoje sobre o povo, para o acusar, para destruir a sua fé, a sua comunhão, a sua salvação, porque quando você ainda acha que é um pecador, isso anula a sua fé em Cristo. Anula a sua fé em Cristo. Porque você está achando que vai alcançar os céus como pecador, depois que Cristo veio, te livrou da lei do pecado e da morte, você vai dar mais ouvido à voz do diabo do que à voz de Deus? Então eu quero deixar essa mensagem para você refletir. Eu sou o pastor Jaime Teixeira, da comunidade cristã Resgatando Vidas para o Senhor Jesus, que está situado na rua Nilton Tinoco, 475, Jardim Nova Era, Nova Iguaçu. Todo domingo, toda quarta, toda sexta, eu estarei ali com uma palavra para abençoar a sua vida e fazer você se tornar-se um filho de Deus.